Meu nome é Lucas, e estou indo para um sítio isolado nas montanhas para passar alguns dias de tranquilidade. Eu precisava de uma pausa da cidade grande e dos problemas da vida cotidiana, então resolvi alugar um sítio que fica a algumas horas de distância da cidade. O caminho até o sítio é longo e sinuoso. A estrada de terra é estreita e cheia de buracos. A paisagem é exuberante, mas eu não consigo apreciar a beleza da natureza porque estou muito cansado da viagem. Depois de algumas horas dirigindo, finalmente chego ao sítio. O lugar é isolado e tranquilo. A casa é grande e rústica, mas bem cuidada. Há um lago ao lado da casa e uma floresta densa ao fundo. Tudo parece perfeito para uma escapada relaxante. Na primeira noite, eu tive dificuldade em dormir. O silêncio era perturbador. Eu não conseguia me acostumar com o fato de não haver nenhum som além do vento soprando nas árvores. O escuro era opressor e me fez sentir como se estivesse sendo observado. Finalmente, consegui dormir, mas acordei algumas horas depois, sentindo que algo estava errado. Eu me levantei da cama e fui até a janela. Lá fora, vi algo se movendo nas árvores. Parecia uma sombra, mas era difícil de distinguir na escuridão. Eu tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas eu sabia que algo estava errado. O ar parecia carregado, como se houvesse uma presença estranha no ar. Nos dias seguintes, comecei a ver coisas que não podia explicar. Sombras se movendo no fundo do jardim, luzes estranhas brilhando no meio da floresta, e vozes sussurrando em meus ouvidos enquanto eu caminhava pelo sítio. Eu comecei a ficar cada vez mais assustado. Toda vez que eu tentava dormir, sentia que algo estava me observando. Eu não conseguia descansar, e meu medo estava começando a me consumir. Decidi investigar o que estava acontecendo. Comecei a vasculhar a casa e o jardim em busca de pistas. Eu encontrei marcas estranhas na parede da casa, que pareciam arranhões feitos por garras. Também encontrei algumas pegadas que levavam até a floresta, mas que desapareciam misteriosamente. Enquanto explorava a floresta, encontrei uma cabana abandonada. Quando eu entrei, senti uma presença sinistra. Havia um odor podre no ar, e a cabana estava cheia de objetos estranhos e símbolos sinistros. Eu comecei a pesquisar na internet sobre os símbolos que vi na cabana. Descobri que eram usados em rituais de magia negra. Eu estava cada vez mais assustado com as coisas que estava vendo e ouvindo no sítio. Decidi que precisava de ajuda e procurei por um telefone ou sinal de internet para entrar em contato com alguém. Depois de procurar por algum tempo, finalmente encontrei um telefone antigo na casa. Consegui fazer uma ligação para um amigo que morava na cidade e contei a ele sobre minhas experiências estranhas. Meu amigo ficou preocupado e sugeriu que eu saísse do sítio imediatamente. Ele me deu o número de uma pessoa que poderia me ajudar a lidar com a situação e me orientou a ficar em um local seguro enquanto aguardava ajuda. No dia seguinte, eu decidi seguir o conselho do meu amigo e deixar o sítio imediatamente. Eu arrumei minhas coisas e deixei a casa para trás, nunca mais voltando. Eu nunca descobri o que causou as coisas estranhas que eu vi ou ouvi no sítio, mas eu sei que não quero voltar para descobrir. A experiência me ensinou a sempre confiar nos meus instintos e a pedir ajuda quando necessário. Meu nome é Daniel, e acabei de me mudar para um sítio isolado no meio da floresta. Eu estava procurando um lugar tranquilo para escrever meu livro de terror, mas agora, depois de alguns dias aqui, começo a me perguntar se tomei a decisão errada. Desde que cheguei, tenho tido uma sensação estranha de que algo não está certo neste lugar.
À noite, quando estou escrevendo, ouço ruídos estranhos lá fora, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Mas, quando saio para investigar, não encontro nada além da escuridão e do silêncio. Mas, esta noite, tudo mudou. Estava sentado à minha mesa, tentando escrever, quando vi algo se movendo do lado de fora da janela. Fiquei paralisado de medo, sem saber o que fazer. Eu sabia que não era um animal comum, era algo diferente, sobrenatural. Eu me levantei da mesa, caminhei até a janela e olhei para fora. Não havia nada lá, exceto as sombras das árvores. Eu comecei a pensar que talvez fosse minha imaginação, mas então vi uma sombra se movendo no canto da minha visão. Eu me afastei da janela, tremendo de medo. A criatura parecia humana, mas não havia nenhum traço de humanidade nela. Eu poderia sentir que algo estava errado. Eu queria fugir, mas eu não conseguia me mover. Eu estava preso no lugar, assistindo a criatura se aproximar. Foi então que eu vi o rosto dessa criatura. Eu não conseguia distinguir seus traços, mas sabia que não era humano. Havia algo de errado em seus olhos, algo que me fez sentir que estava sendo observado. Eu podia sentir seu olhar me cortar como uma faca. Eu tentei recuar, mas minhas pernas falharam. A criatura continuou se aproximando, cada vez mais perto. Eu podia sentir sua presença, como uma nuvem negra se espalhando ao meu redor. E então, num piscar de olhos, ela desapareceu. Eu fiquei ali, tremendo de medo, sem entender o que tinha acabado de acontecer. O que era aquela coisa? O que ela queria de mim? Eu passei a noite acordado, ouvindo todos os ruídos que vinham de fora, esperando que ela voltasse. Mas nada aconteceu. O dia seguinte chegou, e eu decidi que era hora de ir embora. Peguei minhas coisas e parti. Enquanto eu dirigia para longe do sítio, ainda me perguntava o que tinha acontecido naquela noite. Eu sabia que nunca mais voltaria lá. Eu sabia que tinha visto algo sobrenatural e que não tinha certeza se poderia lidar com isso. Hoje, anos depois, ainda me lembro daquela criatura sobrenatural e do medo que senti. Eu nunca escrevi o livro de terror que eu tinha planejado, mas talvez, um dia, eu possa usar essa experiência em uma história. Meu nome é Paulo e sou dono de uma pequena fazenda no interior do estado. Eu sempre amei viver aqui, com a natureza e a tranquilidade ao meu redor. Mas algo mudou há alguns dias, algo que me assombra todas as noites. Tudo começou quando eu notei que algumas coisas estavam fora do lugar. Alguns objetos estavam jogados no chão e a porta da varanda estava aberta, mesmo que eu me lembre de tê-la fechado antes de ir dormir. No começo, achei que fosse apenas eu sendo descuidado, mas as coisas foram ficando mais estranhas. Na primeira noite, eu acordei com um barulho estranho vindo da cozinha. Parecia que alguém estava andando pela casa. Eu fiquei imóvel na cama, tentando ouvir melhor. Mas o som parou de repente e tudo ficou em silêncio novamente. Eu estava apavorado, mas tentei me acalmar, achando que era apenas minha imaginação. Mas na noite seguinte, algo ainda mais assustador aconteceu. Eu acordei no meio da noite e vi uma sombra se movendo pela parede do meu quarto. Parecia uma pessoa, mas sem rosto, apenas uma sombra escura. Eu tentei acender a luz, mas a lâmpada não funcionou. Eu me levantei da cama, tentando afastar a sombra, mas ela parecia me seguir, cada vez mais perto. Eu comecei a gritar, pedindo ajuda, mas ninguém parecia me ouvir. A sombra ficou ainda mais perto, até que eu senti sua presença bem ao meu lado.
Eu fechei os olhos e comecei a orar, esperando que aquilo tudo fosse apenas um pesadelo. No dia seguinte, eu decidi investigar o que estava acontecendo na minha fazenda. Eu perguntei aos vizinhos se eles haviam notado algo estranho, mas eles disseram que não viram nada de incomum. Eu comecei a ficar desesperado, achando que eu estava ficando louco. Mas a noite seguinte foi ainda pior. Eu acordei no meio da noite e vi uma criatura parada na minha frente. Era um homem, mas com a pele pálida e os olhos sem vida. Ele estava vestido com roupas antigas. Eu tentei correr, mas minhas pernas não se moviam. Eu estava preso ali, à mercê daquele ser estranho. Ele começou a falar comigo, mas sua voz era distorcida e grossa. Eu estava tão assustado que mal conseguia respirar. Eu fechei os olhos novamente, esperando que aquilo fosse acabar logo. Quando eu acordei, estava na minha cama, suando frio e ofegante. Eu não conseguia acreditar que tudo aquilo era real. Eu decidi procurar ajuda. Eu precisei ir até a cidade em busca de um pastor, pois sabia que apenas a presença de Deus seria capaz de afastar as assombrações que atormentavam minha fazenda. Após encontrar um pastor, levei-o até minha propriedade e ele trouxe consigo um grupo de pessoas para nos auxiliar nas orações. Fizemos uma roda e começamos a orar fervorosamente, pedindo a Deus que afastasse todas as energias malignas do local. O pastor pediu então que cada pessoa se separasse e orasse em uma parte diferente da fazenda. Enquanto todos oravam, pude ouvir barulhos estranhos vindo de todos os cantos, como se a palavra de Deus estivesse queimando aquelas energias negativas. Finalmente, o peso que sentia desapareceu por completo. Em agradecimento, convidei todos para um almoço na fazenda. Depois disso, levei o grupo de volta à cidade, sentindo-me feliz e seguro sabendo que minha propriedade estava protegida por Deus. No entanto, nunca esquecerei dos dias assustadores pelos quais passei.